sucesso na carreira profissional ou em qualquer empreendimento e os seus benefícios só são alcançados por aqueles que se esforçam, trabalham duro e se dedicam acima da média. Mas mesmo com tanto empenho, muita gente não consegue se realizar e acaba se tornando o retrato da própria injustiça. Trabalhei 15 anos numa empresa onde virava à noite trabalhando, né? Chegava a 8 horas de um dia, só saía 6 horas da tarde do outro dia, né? Falta de esforço não era, mas a vida toda enrolada, né? Dívidas com cartão de crédito, prestação de carro atrasado. Teve uma situação onde a minha filha queria uma fruta e não tinha uma fruta para dar para ela, né? E isso para um pai é uma humilhação muito grande, porque trabalhava muito, só que não via o fruto do trabalho. Bispo, eu cheguei aqui em Florianópolis final de 2021. Para eu chegar aqui, eu refinanciei meu carro, então eu cheguei aqui com uma dívida, eu cheguei no meu fundo de poço. Eu cheguei a emprestar dinheiro para poder comprar uma lata de leite para minha filha. Uhum. Então eu tinha uma dívida, era muitos problemas financeiros e isso gerava muitas brigas no meu casamento. Desvalorizados, desrespeitados, injustiçados. É assim que muitos se sentem quando lutam e veem que todo o esforço foi em vão. No entanto, aquele que persiste na fé e clama dia e noite ao verdadeiro autor da justiça tem seus direitos reconhecidos. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos, ou seja, todos, claro, que clamam a Ele. Você se lembra na parábola da viúva e do juiz iníquo que o Senhor Jesus ensinou, né? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele. Ou seja, não é automático. Nós precisamos clamar. Quando você clama, você manifesta a fé. A justiça, ela vem pela fé. Então você se torna merecedor. Porque se todos os tribunais desse mundo falharam, o tribunal de Deus não falha. Ele é perfeitamente justo. E vindo, Deus deu uma direção para mim trabalhar com móveis planejados. E tinha medo, porque eu estava estabilizado nessa empresa, né? E eu relutei por um ano. Um ano, Deus deu a direção, nada mudou, porque eu não tomei uma atitude, né? Uhum. Fiz um voto, fiz uma fogueira santa, e a partir dessa fogueira santa, tudo mudou, né? Aquele medo saiu imediatamente, né? Eu comecei a trabalhar, fui lá pedir demissão do trabalho, 15 anos, não queria saber se eu ia receber alguma coisa ou não. E aluguei um espaço e comecei a trabalhar. 5 meses depois, pandemia. Pandemia veio e agora, né? Só que eu tinha certeza do altar, né? Aí eu já não tinha mais medo. E trabalhei muito, bispo, na pandemia. Trabalhei, Deus botou muito trabalho. Não faltou trabalho na pandemia, né? Não faltou trabalho tanto que a gente conseguiu comprar um terreno, né? E construímos a nossa sede própria. Uhum. E eu fiz um pacto com Deus de não pedir mais nada, porque eu pedia para Deus abençoar minha vida financeira, abençoar meu casamento. E eu pedi para Deus, eu fiz o pacto assim, que eu ia buscar apenas Ele e as demais coisas, como diz na Bíblia, seriam acrescentadas. E no início desse pacto foi muito difícil, porque vieram mais lutas. Mas eu perseverei, bispo, e Deus honrou minha fé. E hoje vai fazer 4 anos que eu estou aqui. Deus, Ele criou situações. Eu estava no momento certo, na hora certa, no lugar certo. A gente trabalha com construção civil. E Deus virou... hoje eu vivo outra realidade. Uhum. Deus me deu... Para quem chegou aqui com uma dívida... eu tenho uma casa hoje avaliada em mais de R$1 milhão. Eu tenho 3 carros.
que eu vou falar em valores porque, tipo, para quem emprestou dinheiro para comprar uma lata de leite no final de 2021, eu tenho 3 carros quitados, mais ou menos em 500 mil de carro, fora outras coisas que Deus tem nos abençoado. Mas primeiro Deus mudou o meu interior. Depois Deus trouxe o meu esposo para a fé. E hoje nós 2 lutamos juntos, bispo. Você também é merecedor de uma vida próspera e feliz. Por isso, tome uma atitude e venha pôr um ponto final às injustiças que têm te causado muito mal. Olá, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Está no ar o seu programa Problemas e Soluções. Nós estamos aí mostrando para você as soluções, o que Deus tem feito por meio da fé. A sua palavra é real. O que Ele prometeu permanece até hoje. Mas o que é necessário acontecer é uma atitude de fé da sua parte. Todas essas pessoas que sobem ao altar para contar suas histórias, suas experiências com Deus, são pessoas que chegaram com problemas, pessoas que estavam frustradas, vivendo uma vida financeira, profissional, sem frutos, mas através da fé aprenderam a lutar e estão conquistando, estão tomando posse. Acima de tudo, recebendo de Deus a direção, o Espírito Santo conduzindo a mente dessas pessoas à prosperidade com Deus. E você, como está a sua vida? Você está começando mais uma semana de trabalho, essa que é a última semana do mês de julho. Como tem sido esse mês para você? Ainda há tempo de você tomar uma atitude de fé para que haja uma virada na sua vida. Hoje, segunda-feira, estaremos vivendo este propósito de fé, entregando a você o elemento protetor e realizando a unção da proteção. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais a respeito. Desde já, eu gostaria de deixar à sua disposição nosso serviço de SOS espiritual gratuito. Está aí o 3216-6162 e também pelo WhatsApp 11 3573 3500. Você que está precisando desabafar, você está precisando de uma orientação, uma direção, você diz assim, eu preciso saber o que fazer. Entre em contato agora. De repente você hoje tem uma entrevista de trabalho, vai ver novos clientes, está à espera de uma resposta, de um contrato a ser assinado, um sonho concretizado. Então, busque em Deus a direção. 3216-6162 para você ligar ou 11 3573 3500 pelo WhatsApp. Vamos a mais resultados e a gente já volta. Seu nome? Paula. Paula, vitória no pacto. A minha vitória é assim, antes de eu começar o pacto, eu tinha uma vida totalmente destruída, ordem de despejo, envolvida com agiota, gastava meu dinheiro em drogas, tudo que não valia a pena. Comecei a fazer o pacto, peguei firme e de lá para cá Deus foi mudando. Deus me deu uma direção para eu montar meu próprio negócio. Eu trabalho hoje no ramo de alimentação, faço salgado, forneço para festas e para lanchonetes. Então já são 11 anos que eu trabalho nesse ramo. Deus transformou minha vida onde eu tenho o nome limpo. Deus transformou a minha vida em todas as áreas, enfatizando todas elas: casamento, filha, saúde. Vida espiritual. E a vida espiritual que eu ia falar, o principal. De tudo. Ele me deu o Espírito Santo, buscando, pedindo a Deus. Amém. E eu tenho uma vida financeira hoje, vamos dizer assim, boa, estável. Eu como o que eu quero, eu compro o que eu quero, que antes eu só usava roupa de brechó ou doada. Hoje eu vou na loja, escolho roupa para mim, para meu esposo, para minha filha. Eu tinha o sonho de ter habilitação, eu concluí, hoje eu tenho habilitação. Eu queria um carro próprio. Não é assim o carro do ano, mas é um carro que Deus me deu, vou terminar de pagar ele, quitar ele agora dia 20. Então, assim, Deus tem honrado muito. Mudou completamente a sua vida. Mudou completamente, e o principal de tudo, como eu falei, o Espírito Santo. Tem né? paz. Graças a Deus, deito no travesseiro, durmo tranquila, levanto, Deus me dá direção. Às vezes tem tantas encomendas que eu não dou conta, fico meio doidinha. Muitos assim, clientes. Graças a Deus. Quer dizer, desde a vida espiritual, o reino de Deus aí dentro. Sim, senhor. E as demais coisas Deus tem feito. Tudo mesmo, completo. Não é pela metade. Firme também no pacto. Firme, com certeza. Toda segunda. Em nome de Jesus. Amém. Bem forte para o Senhor Jesus. Amém? Boa noite, seu nome? Boa noite, é Márcia. Márcia, antes da aliança com Deus no Congresso da Prosperidade, como é que estava a sua vida financeira profissional? Então, eu e o meu esposo, Mais pertinho. a gente trabalhava de empregado, né? Aham. E ficamos assim uns 2, 3 anos.
Só que meu esposo sempre queria ter o próprio negócio. Uhum. Só que assim, já frequentava a igreja, mas não fazia a corrente. Não vinha na segunda-feira. Uhum. Mas aí quando o pastor falou assim, você tem que lutar pela sua vida financeira. Então a gente passou a vir nas segundas, toda segunda. Uhum. E apareceu a oportunidade, a gente alugou um ponto, montamos ali o negócio e ele começou a trabalhar. Deram um passo de fé. Sim, só que não tinha cliente. Ninguém conhecia ainda o trabalho, não conhecia a gente. Mas assim, a gente continuou perseverando, buscando, Deus foi dando a direção e começou a aparecer a clientela. Tanto que hoje, o espaço em que está a mecânica hoje, ela é muito pequeno. Então, assim, a gente precisa de um espaço maior. Uhum. E foi que a gente conseguiu alugar um espaço maior. É tanto que um cliente nosso, ele tem uma revenda de veículos, que é onde a gente trabalha com eles, e ele pediu que a gente tivesse um espaço maior, porque agora eles vão vender uma marca de veículos e a gente vai ser autorizada deles. Poxa. Então, agora a gente vai para um espaço maior, que está em reforma, graças a Deus. Então, tem a empresa dele e tem a minha, que eu montei também. Então, assim, a gente tem prosperado mais, assim, através do altar. Uhum. Se não fosse a direção do altar, a gente ainda estaria de empregado. Aí a gente usou a fé, a inteligência, né, que a gente adquire aqui nas reuniões, e Deus tem provido tudo. Então, hoje, ele tem o carro dele, eu tenho o meu carro, tenho o carro da empresa, e agora a moça do terreno, a dona do terreno, ofereceu para a gente adquirir o terreno. Uhum. Então, hoje a gente já está com os papéis no banco, isso em poucos anos. Está tomando posse, né? Tomando posse. Coisas que há muitos anos a gente vinha pedindo, mas não fazia corrente, não tinha pacto. Uhum. A gente não tinha um pacto com Deus. A gente queria, mas não queria fazer o sacrifício de buscar, de pedir. E tudo é sobre a direção de Deus. Uhum. E Deus tem nos provido, tem abençoado cada vez mais. Então, tem a empresa dele, tem a minha, o nosso filho trabalha junto com a gente, e Deus só tem honrado. Graças a Deus. Só que assim, tudo isso a gente só tem porque o Espírito Santo que a gente recebeu tem dado essa direção. Ele é o guia, né? Ele é o guia. Tudo hoje, a gente vai fazer qualquer coisa. Se a gente fica na dúvida, a gente pede a direção de Deus. O Espírito Santo nos dá a direção, nos orienta o que fazer e como fazer. E é a maior riqueza que a gente tem. A gente pode ter os bens, pode ter a bênção de Deus, mas o Espírito Santo é quem nos guia. Como prosperar enfrentando tantos prejuízos? Acidentes, roubos, maquinário quebrando. Muitos acontecimentos negativos que, somados, mostram que as perdas foram maiores que os ganhos. Decepcionado e sentindo-se perdido, você tenta encontrar uma saída que parece impossível de existir. Se cansou dessa situação e deseja ver sua vida financeira avançar. Então venha receber, nesta segunda-feira, dia 28 de julho, a unção de proteção, para que Deus te livre, te guarde e abra os seus caminhos. Chega de perdas. A hora é agora. É tempo de avançar. Na oportunidade, entregaremos o elemento protetor, para que você possa consagrar tudo que lhe pertence na maior palestra de prosperidade do mundo. Hoje é dia de você buscar de Deus a direção e a proteção para a sua vida financeira, para a sua vida profissional. E você não vai pagar nada, o que você tem que fazer é vir, é chegar. O elemento protetor será entregue a você gratuitamente e vamos realizar a unção da proteção logo na entrada, na sua chegada. Você que tem perdido dinheiro, as máquinas quebram, sabe? Contratos são cancelados, bateu o carro, caiu da moto, as coisas começam a andar para você na direção certa, de repente algo acontece. Tem sempre algo ruim acontecendo. E aí você tem que despender dinheiro que você não estava esperando em gastar, não é verdade? E você não consegue sair do zero, sair deste lugar onde você está. Então esse mal tem que ser arrancado. Olha só o que diz o texto sagrado. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.
Tá vendo? Se Deus não te proteger, não haverá nada que poderá proteger você. Então, se você quer essa proteção, venha buscar em Deus, porque Ele é o guarda de Israel. Se você crê no que nós estamos falando, então hoje, segunda-feira, esteja conosco em um dos horários que você vê aí aparecer no seu televisor. Vou estar com você pessoalmente às 18 horas, ao cair da tarde, logo na viração do dia, não é? E vamos clamar pela proteção e você vai receber uma palavra para te dar direção. O que fazer para ter prosperidade com Deus? E o pastor Sérgio Freitas estará às 19h30. Entrada, estacionamento e creche gratuitos para todos, você não paga absolutamente nada. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis e em todos os templos da Universal espalhados pelo estado de Santa Catarina. É só você acessar universal.org/localizar, você está vendo aí no seu televisor, você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. Pastor Moisés, na nossa Universal de Costeira, nessa mesma fé. Buscando a proteção de Deus para a vida financeira. E você que está agora nos vendo, assistindo, e de fato, bispo, a gente sabe que existe um Deus que nesse momento Ele olha para você. Ele está agora chegando até você através desse programa, porque Ele tem visto quantas perdas você tem sofrido, quantos bens você já perdeu, negócios, vendas, contratos. Por isso é necessário você ter a proteção de Deus na sua vida financeira. Nós vamos estar ali na Avenida Jorge Lacerda, número 2865, no bairro da Costeira, especialmente às 19h30, determinando que haja proteção na sua vida financeira. Você, trabalhador autônomo, profissional liberal, trabalhador comum, empresária, empresário, negociante, corretor, você trabalha para trazer o pão nosso de cada dia, para poder proporcionar o melhor à sua família, não é verdade? Mas o trabalho de suas mãos tem que ser abençoado e protegido por Deus. Portanto, é necessário que você o busque. Quando nós o buscamos, então ele se deixa achar por nós. Tá certo? Hoje, segunda-feira, dentro do mês da Justiça. Estamos vivendo os últimos dias da Fogueira Santa da Justiça. Eu quero que você acompanhe agora essa matéria que fala a respeito. Daqui a pouquinho voltamos. Você já viu algum caso de alguém que esteja literalmente preso e receber o direito de liberdade e mesmo assim permanecer preso? Parece estranho perguntar assim, porque a resposta é óbvia. Ninguém, tendo direito à liberdade, aceitaria ficar preso, pois seria uma injustiça. Existem situações que a nossa razão se recusaria a aceitar, como esta que acabamos de citar, ou outras, como, por exemplo, você aceitaria pagar uma dívida que já foi paga? Ou ter direito a algo e aquilo não chegar até você? É claro que não. Seu senso de justiça imediatamente o moveria a se recusar e não se conformar. Invariavelmente, dentro de você, a voz alta e clara de "não é justo" não se calaria até que de fato a situação se resolvesse. A injustiça tem o poder de mexer com qualquer pessoa, mas infelizmente nem todos se atentam a isso, principalmente com as injustiças na alma. Na cruz, o Senhor Jesus pagou nossas dívidas e nos deu liberdade. Mas por que tantas pessoas estão presas à depressão? Ele deu a liberdade, mas por que muitos não conseguem viver em paz? Por que não conseguem viver livres interiormente? Não seria isso uma tremenda injustiça? Se ele já levou sobre si todas essas coisas? Por que tantos continuam presos ao que lhes faz mal, insistindo em se manter no caminho que já lhes trouxe destruição? O prisioneiro que permanece sentado na cela, mesmo a porta já tendo sido aberta. O que o impede? O medo? Ou já se acostumou às grades e não acredita que o direito recebido é realmente seu? Será que o que te prende neste cativeiro não é a sua conformidade? A justiça de Deus se move pela fé. A fé não é sentimento, é ação.
é decisão, que se recusa a carregar a dor que insiste em ficar, que se recusa a se manter no mal, que sabe que a palavra de Deus se cumpre por causa do caráter de quem prometeu. A fé é o movimento de quem decide não aceitar ficar sem o que já foi prometido. O senso de justiça que se transforma em atitude. A decisão materializada no altar. E com essa decisão, você pode se levantar e sair dessa prisão definitivamente, sem olhar para trás. Essa é a proposta da fogueira santa da justiça. Deus está te dando uma oportunidade. E o que você vai fazer com ela? A porta da prisão espiritual está aberta para você sair e buscar dele e nele a justiça que tanto você precisa. Sabe? Você diz assim, poxa, a minha vida tem sido marcada por situações de injustiça. Não é justo que eu viva assim. Pois é. Então pegue essa injustiça e traga ao altar. E manifeste a sua fé. Apresente juntamente com a sua injustiça as suas provas de fé diante do altar do Altíssimo. E você verá se a palavra dele é verdade ou não. Se o que está escrito se cumpre ou não. Ainda hoje, em dado momento da reunião, nós estaremos tratando do tema Fogueira Santa da Justiça, que vai até esta quinta-feira, dia 31 de julho, onde nós teremos a noite do sim, porque em Deus nós temos o sim, a garantia da resposta. Se você quiser saber mais a respeito, esteja conosco ainda hoje. Eu vou estar com você às 18 horas na Corrente da Prosperidade com Deus e em dado momento da reunião nós vamos falar da Fogueira Santa da Justiça e você terá a oportunidade de trazer a sua injustiça, o seu sofrimento, a sua dor ao justo juiz, para que ele julgue a sua causa. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis, 18 horas com você ou em uma igreja universal mais perto da sua casa. Vamos agora a essa matéria que fala de quarta-feira. Nós teremos a segunda quarta-feira dos vencedores. Preste bastante atenção que as pessoas têm a dizer a respeito do que acontece aqui e uma oportunidade para você ter uma experiência com Deus. Existem situações em nossa vida que não podem ser explicadas naquele momento. Quanto mais porquês perguntamos, mais nos sentimos incapazes para encontrar uma saída. Todas as vezes que eu enfrento uma situação de injustiça, uma situação inusitada, todas as vezes que o mal se levanta, um problema se levanta, uma má notícia, todas as vezes que eu sou surpreendido por algo dessa natureza, a minha primeira pergunta para Deus é: Senhor, o que o Senhor está querendo me ensinar? Experiências relatadas na Bíblia demonstram que a melhor maneira de lidar com situações que fogem da nossa compreensão é eliminar os porquês do nosso pensamento. Quando você deixa de se perguntar por quê, Senhor, por quê, e passa a se perguntar, meu Deus, para quê? Qual é o propósito? O que o Senhor está querendo me ensinar? Porque certamente esse problema, essa injustiça, esse mal vai se tornar em um grande testemunho. Quando nos voltamos para Deus com o propósito de entendê-lo, saímos do nosso campo de visão, da bolha que vivemos, e passamos a enxergar com os olhos que Ele nos concede. Quantos porquês, meu Pai, livra essa pessoa agora. Porque quanto mais essa pessoa pensa, tentando encontrar uma razão, menos ela consegue entender. Por isso, precisamos crer. Crer na Tua palavra, na Tua promessa. Crer que o Senhor está em controle e no controle de todas as coisas.
O resultado dessa aproximação com o Criador é a transformação de nossa vida. Eu vim através de um convite de uma obreira e eu cheguei aqui com muito problema com ansiedade, tristeza e um sentimento de insuficiência muito grande. Eu às vezes saía para trabalhar e voltava para casa porque eu não conseguia, eu não tinha força, às vezes eu não levantava da cama e foi um período muito triste para mim. O maior problema para mim era a ansiedade, porque eu não conseguia fazer as coisas básicas, eu não conseguia às vezes levantar da cama ou sair trabalhar. Eu saía trabalhar e tinha que voltar para casa porque eu não conseguia passar aquele dia normal, então eu voltava e era sempre assim. Eu tentei uma vez fumar cigarro, porque era uma válvula de escape que eu encontrei para aliviar aquele peso que eu estava sentindo. Eu vim em todas as reuniões, vinha domingo, vinha sábado, vinha quarta, vinha sexta e realmente focando em tudo aquilo que o bispo falava na reunião. Hoje em dia eu sou uma pessoa feliz, a minha vida ela é leve, eu não preciso fazer força para sair trabalhar, é natural, eu não preciso voltar para casa, eu consigo fazer as coisas básicas e muito mais. Hoje eu consigo manter uma rotina. Se você deseja essa experiência transformadora, venha nesta quarta-feira, na Noite do Espírito Santo, às 19 horas, na Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. E nós demos início, na última quarta-feira, a uma série de mensagens que trata dos vencedores. O Senhor Jesus fala 7 vezes sobre o vencedor. E cada vez traz uma promessa para aquele que vencer. Quem são esses 7 tipos de vencedores? Tratamos do primeiro na última quarta-feira. E nesta quarta-feira você terá a oportunidade de aprender mais a respeito do vencedor. Quarta-feira, 30 de julho, às 7 da noite. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, ou em uma igreja universal mais perto de você. Traga a sua Bíblia e venha aprender como você também pode se tornar um vencedor. Agora é momento de oração. O Bispo Sérgio Mota vai orar por todos nós. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo nome. Venha, meu Pai, aos teus filhos que oram conosco, venha a eles o teu reino, a tua promessa, meu Pai. Tu és justo. Tu és o nosso Deus, o nosso arrimo, Tu és o nosso socorro presente no momento mais difícil, meu Pai, que nós enfrentamos. E essa pessoa está enfrentando esse momento. Existem muitas orando comigo. Ah, meu Deus, que estão chorando, que estão, meu Pai, triste, tem uma angústia, estão depressivas. Erga, meu Pai, esta criatura, levanta ela do pó, meu Pai. Tira todo o desânimo, toda a força espiritual do mal. Como guardião da Sagrada Família, eu invoco o nome de Jesus Cristo para que haja cura, libertação, salvação, meu Pai, na vida matrimonial, no casamento. Meu Deus, os filhos viciados, liberta, meu Pai, atende a voz dessa mãe, dessa esposa, desse chefe de família desempregado. Oh, meu Deus, olhai para todos que oram comigo. Atenda, meu Deus, o clamor de todos em nome de Jesus. Você que crê, diga graças a Deus. Eu tenho certeza da sua vitória. Guardião da Sagrada Família, Bispo Sérgio Mota, sempre orando em seu favor. Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família abundantemente, em nome de Jesus. Agora é só você dar um passo de fé. Espero por você às 18 horas nesta segunda-feira. Até lá.